Olá, boa noite. Eu sou Carlos Eduardo Cunha e começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 4 de março. O Supremo vai decidir se existe vínculo empregatício entre motoristas e aplicativos. A matéria, que teve repercussão geral reconhecida, é objeto de recurso da Uber contra a decisão do TST, que reconheceu o vínculo. Este é um dos destaques de hoje. Você acompanha também nesta edição. Corregedoria Nacional de Justiça dá início à inspeção no Tribunal de Justiça do Paraná. E ainda, o que uma vírgula fora de lugar numa propaganda pode fazer? A gente mostra que, por causa desse erro simples, uma concessionária terá de indenizar um cliente que teve problema na bateria do carro. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se existe vínculo empregatício entre motoristas e plataformas de aplicativos. O assunto, discutido no recurso, que questiona a decisão da Justiça do Trabalho, teve repercussão geral reconhecida. Mais detalhes com o repórter Pablo Lemos. O impasse entre motoristas e plataformas de aplicativos é de repercussão geral. É o que ficou definido pelos ministros no plenário virtual da Suprema Corte. Isso significa que o assunto é relevante do ponto de vista social, jurídico e econômico, o que ultrapassa os interesses das partes envolvidas no processo. A decisão tomada pelo STF deve ser aplicada a demais processos semelhantes na Justiça. A discussão do Supremo sobre o impacto do caso veio à tona por meio de uma ação proposta pela plataforma Uber. A empresa questiona aqui no STF uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que considerou que há uma relação de subordinação entre motoristas e plataformas de aplicativo. O motivo, segundo o TST, é que o motorista não tem nenhum tipo de controle em relação ao preço das corridas e ao percentual a ser descontado sobre o valor. Ainda de acordo com a Corte Trabalhista, a autonomia do trabalhador está restrita apenas à escolha de horários e corridas, entre outros argumentos. No processo que tramita no STF, a Uber alega que a decisão do TST impede o direito à livre iniciativa de exercício de atividade econômica. A empresa estima que há mais de 10 mil processos em diversas instâncias da Justiça do Trabalho sobre o tema. Em manifestação pelo reconhecimento da repercussão geral, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, observou a necessidade de que o Supremo Tribunal Federal apresente uma solução uniformizadora, tendo em vista decisões divergentes sobre o assunto. Fachin também destacou o impacto sobre milhares de profissionais e usuários. Para ele, é necessário conciliar os direitos trabalhistas garantidos pela Constituição Federal, além dos interesses econômicos de motoristas e empresas do segmento. Também em sessão no plenário virtual, o Supremo decidiu que a Anajus não pode propor ação para questionar cargo de técnico judiciário. A reportagem é de Marta Ferreira. Desde dezembro de 2022, é preciso ter o ensino superior completo para o ingresso no cargo de técnico judiciário. Essa exigência está prevista na Lei 14.456. A Associação Nacional dos Analistas Judiciários e do Ministério Público da União, Anajus, entrou com ação no Supremo questionando essa obrigação. A entidade argumentava que a mudança promovida pela norma coloca em risco a carreira de analista judiciário, que até então era a única com exigência de curso superior. O caso ficou sob a relatoria do ministro Edson Fachin. Em junho do ano passado, Fachin negou o prosseguimento da ação por entender que a Anajus não tem legitimidade para propor essa discussão. A associação recorreu e o processo foi levado para análise em sessão no plenário virtual. O relator, ministro Edson Fachin, confirmou a decisão, destacando que uma entidade que representa apenas parcela da categoria dos trabalhadores do Poder Judiciário não detém legitimidade para questionar a constitucionalidade de alterações nas carreiras da outra parcela. Assim, o ministro nem chegou a entrar no mérito para discutir a questão do nível superior para técnicos. O voto de Fachin foi seguido pelos demais ministros. Com isso, a exigência de curso superior está mantida como requisito nos concursos para o cargo de técnico judiciário.
A seguir, partido político questiona no Supremo norma de cidade gaúcha que dispensou o comprovante de vacinação para matrícula em escolas públicas e privadas. Voltamos já. O PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, apresentou uma ação no Supremo Tribunal Federal contra um decreto na saúde da cidade de Farroupilha, interior do Rio Grande do Sul. As informações com o repórter Pablo Lemos. O PSOL questiona no Supremo um decreto editado pelo prefeito de Farroupilha, no interior gaúcho, que dispensa a apresentação de certificado de vacinação contra a Covid-19 para a matrícula de crianças e adolescentes em escolas públicas e privadas. O partido alegou que em outros municípios gaúchos, prefeitos optaram por não editar decretos, mas eles têm se afirmado publicamente nas redes sociais que o comprovante de vacinação infantil contra a doença não será exigido no momento da matrícula. A legenda pede que o Supremo Tribunal Federal reconheça que a conduta dos agentes públicos viola preceitos da Constituição, como os direitos à vida e à saúde, além da proteção integral de crianças e adolescentes. E o Partido Socialista Brasileiro está questionando no STF trechos da lei de alienação parental, por considerar que são frequentemente utilizados por homens para encobrir abusos e violências domésticas. A alienação parental é a interferência na formação psicológica do menor promovida por um dos genitores ou pelo responsável, para que repudie o pai ou a mãe ou que cause prejuízo aos vínculos com um deles. Um dos pontos destacados pela legenda é a regra que tem propiciado que denúncias de abusos sexual e doméstico sejam rotuladas como falsas pelo simples fato de envolverem disputa de guarda de menores. Assim, as mães deixam de denunciar a violência com medo de serem vistas como alienadoras e de perderem a guarda. A ação direta de inconstitucionalidade foi distribuída ao ministro Flávio Dino. A Corregedoria Nacional de Justiça, nesta semana, realiza uma inspeção ordinária no Tribunal de Justiça do Paraná. As informações com o repórter Adriano Ribeiro. Até a próxima sexta, um grupo de magistrados e servidores do CNJ vai avaliar o funcionamento dos setores administrativos e judiciais do tribunal e também das serventias extrajudiciais. A inspeção é um procedimento de rotina realizado em todos os tribunais de justiça do país. Além de analisar o trabalho realizado pelos diferentes setores da corte, busca-se aprimorar o atendimento prestado pelas diferentes unidades. A abertura oficial da inspeção foi realizada em um evento na manhã desta segunda. O presidente do TJPR e o coordenador dos trabalhos de inspeção do CNJ falaram sobre a importância da ação realizada pela Corregedoria. Nós recebemos esta inspeção com a consciência de que ela muito nos ajudará a aperfeiçoarmos cada vez mais o nosso tribunal, tanto no âmbito administrativo quanto nas práticas jurisdicionais. Essas inspeções ordinárias, como nós estamos fazendo hoje aqui, ela tem como foco o melhoramento da prestação jurisdicional. Evidentemente que qualquer outra situação que possa surgir e que precise de uma intervenção será observada, mas de uma forma alátere e não de uma forma principal. O nosso foco é ver quais são as dificuldades que o tribunal está enfrentando e o que o Conselho Nacional de Justiça, a Corregedoria Nacional, poderá contribuir e colaborar para ajudar e melhorar aquele desempenho. Procuradoria Regional Eleitoral de Goiás, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás e a Superintendência Regional da Polícia Federal no estado assinaram um acordo que estabelece os caminhos para a atuação conjunta no enfrentamento da violência política de gênero. Márcio Fontenelle com os detalhes. O acordo vai proporcionar segurança e apoio legal à participação feminina nas eleições municipais e estaduais, incluindo medidas que impeçam e punam com rigor crimes contra a integridade física, psicológica, moral e econômica das mulheres. O documento assinado entre a Procuradoria Regional Eleitoral de Goiás e o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás e também a Superintendência Regional da Polícia Federal no estado determina que qualquer pessoa que tenha conhecimento da existência da prática contra mulheres deve denunciar aos órgãos competentes.
Para isso, um canal de denúncias criado pela Procuradoria-Geral Eleitoral será incluído nos portais do TRE e da PRE em Goiás. A quarta turma do TST considerou que a apresentação do comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ, é suficiente para uma transportadora demonstrar que é de pequeno porte. A confirmação dá à empresa o direito de pagar metade do depósito recursal na Justiça do Trabalho, como explica o repórter Rafael Oliveira. A consolidação das leis do trabalho com as alterações promovidas pela reforma trabalhista em 2017 passou a prever que o valor do depósito recursal é reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Em ação proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Cargas no estado do Rio Grande do Norte, 2 transportadoras haviam sido condenadas em primeiro grau a pagar diferenças salariais para motoristas. As empresas recorreram ao Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região e solicitaram a redução do valor do depósito recursal. Elas alegaram ser de pequeno porte, mas o TRT negou o pedido. Para o regional, as transportadoras não comprovaram ter receita bruta anual entre 360 mil e 4.800.000 reais, exigência prevista em lei para definir esse enquadramento empresarial. O caso chegou então ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na quarta turma, ministro Alexandre Ramos, explicou que para a comprovação do porte econômico na emissão do CNPJ é necessária a certidão da junta comercial ou do cartório do Registro Civil de Pessoa Jurídica. Nesse documento já há indicação da condição de empresa de pequeno porte. Mantém a compreensão já externada no agravo de instrumento de que ocorreu violação ao artigo 5º 55 da Constituição, porque na hipótese a empresa apresentou documentos, exatamente o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ da Receita Federal, que atesta sua condição de EPP. Esse documento tem presunção de veracidade e, por isso, entendo que houve o atendimento da exigência de comprovação para efeitos do depósito recursal reduzido previsto no parágrafo 9º do artigo 899 da CLT. Com base nas provas do processo, o ministro constatou que as transportadoras, ao apresentarem recurso ordinário, anexaram os comprovantes de inscrição no CNPJ emitidos a partir da certidão de empresas de pequeno porte. Assim, por unanimidade, a quarta turma definiu que elas têm o direito de fazer o depósito recursal pela metade do valor. O processo agora vai retornar ao TRT para julgamento do recurso. A decisão foi unânime. No próximo bloco, a gente mostra como a vírgula fora de lugar numa propaganda gerou o direito à indenização de um cliente. Voltamos em instantes. Por causa de uma vírgula na publicidade de um veículo, o fabricante e uma concessionária terão que indenizar um cliente que teve problema na bateria do carro. A decisão é da Justiça do Distrito Federal. O magistrado entendeu que a propaganda indicou que a bateria do carro do autor está dentro da garantia determinada pela fabricante. A repórter Viviane Novaes conferiu essa história e conta pra gente. A discussão foi por causa da bateria de um carro elétrico igualzinho a este. O motorista levou o veículo 2 vezes a uma concessionária autorizada que não identificou o problema. Depois disso, o carro deu uma pane. A concessionária alegou que o veículo não estava mais na garantia e apresentou um orçamento de cerca de R$300 mil, bem maior do que o valor do automóvel. O dono entrou na justiça e ganhou a causa. O juiz determinou que a concessionária e o fabricante consertassem o carro e ainda indenizassem o proprietário por R$5 mil por danos morais. Tudo por causa do erro de uma vírgula na propaganda do veículo. A concessionária afirmou na justiça que a bateria instalada no carro era de 60 amperes. Já o dono do veículo alegou que o site do fabricante divulgava que a garantia da bateria tinha os seguintes dizeres: BMW i3, o modelo do carro, 94 e 120 amperes.
O juiz disse que esta vírgula explica o modelo do carro. Somente sem ela, a frase restringiria o modelo às baterias de 94 e 120 amperes. Na sentença, o magistrado escreveu: a correta leitura da publicidade deve significar que todos os BMW i3 possuem a mesma garantia, não apenas aqueles equipados com uma ou outra bateria. Rogério é consultor legislativo do Senado. Pesquisa, elabora, redige e revisa leis. Sabe muito bem que uma vírgula, uma palavra, uma frase imprecisa pode criar um grande problema. As normas elas têm que ser claras, concisas, objetivas. Elas não podem ter ambiguidades. Uma lei mal elaborada, que não cuidou dessas ambiguidades, por exemplo, ela vai causar problemas depois. Ela vai causar processos na justiça, vai causar controvérsias jurídicas entre os próprios interpretadores, aplicadores da lei. Então, quanto mais redondinha ela sair do Congresso, melhor. Mais um caso de assédio sexual vai parar na justiça. Você vai saber agora a história de uma recepcionista de Goiânia que vai ser indenizada por danos morais. Confira os detalhes na reportagem de Stephanie Araújo. O caso de assédio sexual foi denunciado por uma mulher que trabalhava como recepcionista em um laboratório de análises clínicas de Goiânia. A vítima, que por medo não quis ser identificada, relata os momentos de violência que sofreu por um superior no trabalho. No início foi tranquilo, me apresentou a ele, normal. Aí começou depois de um mês os elogios. Falava que eu era muito bonita, que eu era muito nova para ser mãe, que eu era muito bonita para meu marido. Aí quando eu não gostava, eu fechava a cara e ele falava: não, você fica muito mais bonita sorrindo. Só que aí foi aumentando cada vez mais elogios. Até que ele começou a passar a mão nas minhas pernas. Passava a mão com a intenção de pegar na minha parte íntima. Depois de sofrer por 6 meses com o assédio, a mulher decidiu pedir demissão do trabalho e teve coragem de entrar na justiça contra a empresa. Foi quando eu não estava mais conseguindo trabalhar, estava faltando muito. Já não estava mais tendo condições. Eu chorava, meu marido ficava sem entender. Meu marido achava que é porque algum cliente me ofendeu, alguma coisa. Mas eu não conseguia mais trabalhar. Aí o pessoal da empresa me chamou na matriz, me tirou daquela unidade, aí foi onde eu consegui falar tudo, porque ele não estava mais perto de mim. Aí eles me mandaram para uma unidade próxima, minha casa. Depois que as pessoas me falaram que ele estava procurando no computador para saber aonde que eu estava, aí eu decidi entrar na justiça, porque eu já estava com medo. O caso foi analisado pela 13ª Vara do Trabalho da capital, que decidiu pela condenação do laboratório e de uma empresa de prestação de serviços que havia contratado a recepcionista. A advogada alerta que o assédio ocorre quando uma pessoa usa do seu cargo de superior para pressionar a vítima durante a violência sexual. A partir do momento que você começa a receber elogios que você não aceita e você diz não, quando você impõe um limite, aí você está sendo assediada. Alguém quer te oferecer uma promoção em favor de trocas sexuais, entendeu? Quando tira a sua liberdade sexual, que é o não, é assédio. A vítima ainda sofre consequências psicológicas e incentiva que outras mulheres que tenham passado ou estejam sofrendo assédio que denunciem o caso. Eu sei que é difícil, a gente se sente humilhada, com vergonha, mas que procure ajuda, procure os seus direitos. Se puder conseguir provas, melhor ainda, porque para não passar por mentirosa. Porque quando eu fui na empresa, como eu não tinha nada ali, me senti como se ele estivesse dizendo que eu estava mentindo, que eu era mentirosa. Que elas tenham força para correr atrás do seu direito, por mais que seja difícil. E o Superior Tribunal Militar manteve a condenação de um marinheiro e um tenente da Marinha do Brasil, apenas que superam os 7 meses de detenção pelo crime de ato libidinoso dentro de estabelecimento sob a administração militar. De acordo com a denúncia do Ministério Público Militar, em novembro de 2020, os militares em serviço no rádio Farol Moela, sinal náutico sob responsabilidade direta da Capitania dos Portos de São Paulo, teriam convidado e mantido relações sexuais com 2 mulheres.
Um inquérito policial militar comprovou a ação criminosa prevista no artigo do Código Penal Militar. A defesa recorreu ao STM, alegando a inexistência de crime, uma vez que não teria havido a realização de ato libidinoso. Mas o ministro relator do processo, Lúcio Mário de Barros Góes, não aceitou os argumentos dos advogados. Entre outros pontos, o ministro afirmou que a prova oral produzida em juízo contém elementos aptos a demonstrar a materialidade do delito, corroborando o acerto da sentença. A Polícia Federal prendeu 18 pessoas e apreendeu ouro em posse de garimpeiros durante 2 operações de combate ao garimpo ilegal no município de Pontes e Lacerda, em Mato Grosso. Alessandra Castro. Foram 6 dias de operação para cumprir os mandados de busca, apreensão e desintrusão, que é a retirada de pessoas que ocupam irregularmente um território. As minas funcionavam em uma região de mata fechada, o que dificultou o acesso dos policiais. Os agentes desceram em cordas até o fundo das minas em busca dos garimpeiros. Este carro foi interceptado pelos agentes. Parado! Houve perseguição. Próximo à reserva ecológica do Bananal, a polícia encontrou um sistema de mina aberto com o uso de bananas de dinamite e nitrato de amônia. Lá foram apreendidos 279 gramas de ouro. Na mina de Ernesto, foram encontrados garimpos tipo aluvião, onde era usada a pá carregadeira para escavar o solo. O equipamento foi apreendido e destinado a órgãos de segurança pública. No local foram destruídas 2 bombas d'água, além de um motor de drenagem, um moinho de garimpagem, diversas barracas e ferramentas manuais. 400 litros de óleo diesel que não puderam ser transportados foram inutilizados pelos agentes. Novos desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso participaram da primeira reunião administrativa no cargo. Eles conheceram um pouco mais sobre a estrutura administrativa e as áreas de atuação. Reportagem de Maritza Fonseca. Com ampliação de 30 para 39 vagas de desembargadores, o TJMT também ampliou o número de câmaras recursais, instalando a 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, a 4ª Câmara Criminal e a 5ª Câmara de Direito Privado. E durante a reunião, os novos magistrados e a magistrada definiram a área de atuação. Foi um primeiro contato excelente, produtivo em todos os aspectos. Encerramos essa reunião de forma muito realizada. Os desembargadores Rodrigo Curvo e José Luiz Lindotti passam a integrar a 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, presidida pela desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos. Os desembargadores Marcos Regenoldi e Jorge Luiz Tadeu vão compor a 2ª Câmara Criminal, que é presidida pelo desembargador Rui Ramos. Já a magistrada Vandimara Zanolo e o magistrado Luiz Otávio Saboia se uniram à desembargadora Maria Aparecida Ribeiro na 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo. E os desembargadores Lídio Modesto Filho e Hélio Nishiyama vão julgar processos